Queridos alunos, queridas alunas, todos bem? Espero que sim. Estamos juntos nessa videoaula para aprendermos mais um conteúdo que está no seu caderno Caminhos de Aprendizagens. Para quem não me conhece, essa sou eu, professora Janaína Souza, sou professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Niterói. E hoje eu sou professora de todos vocês nessa videoaula, para que possamos estudar juntos o conteúdo que veremos a seguir. Nosso estudo de hoje é sobre conotação e denotação, que também é conhecido como linguagem figurada e linguagem literal. Está no seu caderno Caminhos de Aprendizagens, unidade 2, páginas 14 a 18. Tudo pronto? Vamos começar? Conotação e denotação. Com o quê? O que é isso, prof? Bom, provavelmente você já deve ter feito ou ouviu algum dos seus colegas fazerem essa pergunta no início de uma aula dessas. Mas essa aula de hoje é justamente para que você não precise mais ouvir ou fazer essas perguntas, porque nós vamos revisar todo esse conteúdo. Bom, para introduzirmos o nosso conteúdo de hoje, eu peço para que vocês acompanhem a historinha que vem a seguir. Observe bem o diálogo que está acontecendo entre a Nina, que é a dona do Tuti, e o Tuti, que vocês vão conhecer agora. Essa é a Nina e esse é o Tuti. Olha como a Nina chama o seu cachorrinho o último biscoitinho do pacote. E olha o que ele pensa sobre isso. Acho que ele não gosta muito, né? E veja o que ele pensa depois. Viu a associação do biscoito? Nina agora está reclamando do dia, diz que está morta. Olha agora o que o Tuti pensa, olha a imagem que ele fez na cabecinha dele, com a expressão estou morta. A Nina agora diz que o trabalho dela estava pegando fogo. O Tuti imagina uma fábrica pegando fogo e pensa, será que ela está mesmo morta? Nina continua reclamando do dia. Diz que foi só pepino. Olha o que o Tuti imagina. Um monte de pepinos. E pensa que ela trabalha vendendo. Esse Tuti. Bom, realmente, o dia da Nina não parece ter sido fácil. Olha o que ela diz. Quase perdi a cabeça. Olha o que o Tuti interpreta. Meu Deus, ia virar uma morta sem cabeça. E ele ainda faz uma releitura. Esse Tuti é muito espertinho mesmo. Bom, pelo que Nina tá falando agora, o dia dela terminou melhor. Ela encontrou aquele gatinho no ônibus. Agora, quem não gostou dessa história foi Tuti, que entendeu um outro tipo de gatinho. E aí já criou até uma estratégia para o que fazer. Bom, você percebeu o que ocorreu nesse diálogo entre Tuti e a sua dona Nina? Percebeu que Tuti entendeu e não entendeu o que ela estava falando? Como assim, né? Vamos explicar isso melhor. Você notou que a dona do Tuti falava algo e ele, usando seu conhecimento sobre o significado das palavras, entendia de outra forma? Por que será que isso aconteceu? Na verdade, ele conhecia o significado das palavras, mas a mensagem que ela passava era diferente da mensagem que ele entendia. Por que será? Então, por que ele não entendeu o que a Nina realmente estava querendo dizer?
Aí entra exatamente o conteúdo dessa aula. O que aconteceu é um exemplo do uso dos sentidos conotativo e denotativo das palavras. Lembra da dúvida lá no início da aula? Conota o quê? O que é isso, professora? Pois é, então agora a gente vai entender exatamente o que é conotação e denotação. Vamos entender esses sentidos. Ela fala o último biscoitinho do pacote. Ela diz que Tuti é alguém muito especial para ela. Quando ela diz estou morta, ela quer dizer estou muito cansada. Quando ela diz pegou fogo, está dizendo que o dia foi muito agitado. Só o pepino teve muito problema. Encontrei o gatinho. Essa vocês sabem muito bem. Vamos lembrar o que o Tuti entendeu? Último biscoitinho do pacote. Ele imaginou um biscoito. Pegou fogo. Ele imaginou a fábrica pegando fogo. Estou morta. Pensou logo na dona dele morta. Só pepino. Ele logo a imagem do pepino na cabeça. E vinha o gatinho, o seu arquirrival, o tal do gatinho que ela tanto fala, que ele acha que é um gatinho mesmo. Então, essas duas possibilidades de interpretação acontecem porque Nina estava usando o sentido conotativo da linguagem. Já o Tuti estava usando o sentido denotativo da linguagem. Tudo bem, você pode perguntar, mas o que é então a diferença entre denotativo e conotativo? Tá certo, vamos entender isso agora. Conotação ou sentido conotativo acontece quando as palavras são usadas no seu sentido literário, sentido figurado, sentido cujo entendimento depende de todo um contexto, né? É um outro sentido que a palavra recebe e ela é entendida pelas pessoas que participam daquele contexto. Já a denotação ou sentido denotativo ocorre quando as palavras são usadas no seu sentido real, literal, sentido dicionarizado. Tudo bem, mas o que seria isso? Sentido dicionarizado é aquele significado original da palavra. É quando nós abrimos o dicionário para encontrar o significado de uma palavra, ele aparece lá em primeiro lugar. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavrinhas que eu não sei se vocês perceberam. Eu falei em literário e falei em literal. Vocês perceberam isso? Será que há alguma diferença? E será que essa diferença muda alguma coisa? Vamos entender? Muitas pessoas confundem essas duas palavras e usam a palavra literal quando, na verdade, deveriam usar a palavra literário, pois elas estão empregando a palavra literal em um contexto em que estão usando o sentido conotativo da linguagem. E para quem entende, isso acaba causando uma certa confusão ou estranheza. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas falam: hoje estou literalmente morta. Quando conhecemos essa expressão e sabemos o que significa literal, vemos que ela fez confusão, pois se estivesse morta literalmente, ou seja, realmente, nem estaria ali falando isso. Logo, ela usou literal quando deveria usar literário, viu? Agora, para entendermos mais um pouco esses conceitos e a diferença entre conotação e denotação, nós vamos observar mais alguns exemplos em que as linguagens aparecem nos diferentes gêneros textuais. Observem também em quais gêneros elas predominam, que depois você terá uma missão. Vamos lá? Vamos ler essa campanha contra o coronavírus, feita pela cidade de Niterói? Sempre que possível, deixe portas e janelas abertas. Eu e você, fechados contra o coronavírus.
Note a palavra fechados. Quando você a lê, quais sentidos ela ganha? Note que a palavra fechados tanto pode indicar que nós estamos fechados em casa, em distanciamento social, ou que nós estamos juntos, fechados, contra o coronavírus. Já ouviram falar aquela expressão? Nós somos fechamento? É esse mesmo sentido. Então, fechados aí, tanto está no notativo quanto no denotativo. Para perceber mais essa diferença entre conotação e denotação, vamos ler agora um trecho de um poema de Mário Quintana, famoso poeta brasileiro. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Você percebeu como o poeta utiliza o sentido das palavras para criar uma figura de linguagem? Lá no primeiro trecho, quando ele fala os poemas são pássaros, sabemos que poemas não são pássaros. Ele está usando uma figura de linguagem. Logo, ele está usando a linguagem figurada, a linguagem conotativa. Observe agora esse outro texto. O que é poema? Poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas, os poemas de norma fixa, ou versos livres, nos quais mais vale as imagens do que a métrica. Você percebeu a diferença? Nesse texto, nós temos a definição da palavra poema, do conceito de poema, utilizando as palavras no seu sentido literal, ou seja, no sentido do dicionário. Logo, o sentido utilizado aqui é o sentido denotativo. Vamos ver uma outra situação. Você já ouviu a expressão fulano vive engolindo sapo? Já ouviu? Sabe o que significa? Pois bem, significa que uma pessoa está passando por situações pelas quais ela não deveria. Mesmo assim, ela está passando sem revidar, né? Então dizemos que ele está engolindo sapo. Bem, numa situação dessa, sabemos que a pessoa não está engolindo um sapo de verdade. Um sapo no seu sentido literal, no sentido real. Então, está sendo utilizado o sentido figurado. A linguagem no sentido figurado, ou seja, a linguagem conotativa. Vejamos agora essa notícia. Tomografia revela sapo que engoliu sapo. Embora inusitada a informação, ela revela algo que aconteceu de fato. O sapo engolido era um sapo real. Portanto, embora haja uma brincadeira com a mensagem que nós vimos anteriormente, nessa manchete a linguagem é denotativa, porque aconteceu realmente. Vamos agora ler a tirinha. Sim, estou contando os dias para a primavera. O mundo se renova, as esperanças e o amor renascem. Ok, talvez nem tanto. Mas minha pele fica um pêssego. Observou o sentido da palavra pêssego? O que será que ela quis dizer? Você acha que a pele dela vai se transformar numa fruta? Claro que não. Novamente, ela está usando o sentido conotativo da linguagem. É o sentido figurado. Porque aí a palavra pêssego quer dizer que a pele dela vai ficar muito bonita, vai ficar melhor do que nos outros momentos, né? Vai ficar lisinha, enfim. O que temos agora é um texto que nos ensina a fazer uma sobremesa de pêssego, que por sinal parece maravilhosa.
Uma lata de pêssego em calda, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Bom, esse pêssego certamente é a fruta. Está sendo utilizado no sentido literal da palavra, logo, sentido denotativo. Você notou como a conotação e a denotação estão exploradas nos mais diferentes gêneros textuais usados no nosso dia a dia? Pois é, como eu falei anteriormente, agora você tem uma missão. Na tela seguinte tem uma nuvem de palavras com vários gêneros textuais. Observe-a atentamente. Observe atentamente todos esses gêneros textuais. Provavelmente você já estudou, já leu, já escreveu algum deles. Não é verdade? Alguns até são mais comuns, outros talvez um pouco mais distantes. Agora vem o seu desafio. Após estudarmos esses conceitos de conotação e denotação e ver alguns exemplos, a sua missão é identificar qual é a linguagem predominante nos gêneros textuais que você já estudou. Entendeu? Pronto para a missão? Agora é com você. Resumo da aula. Conotação, linguagem figurada, utilizada no sentido literário, dependerá do contexto. Denotação, linguagem literal, utilizada no sentido real, literal, sentido dicionarizado. Para não esquecer, hashtag fica a dica. Conotação, lembrar de contexto. Denotação, lembrar de dicionário. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado da aula. Obrigada por me acompanharem até aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!